Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Teste som. Todo o povo. Glória a Deus. Caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus. Só o nosso Deus. Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto com oração em nome do Senhor Jesus. Depois entraremos no estudo bíblico conforme estava previsto nesta noite, amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esta oportunidade, onde estamos aqui na Tua casa, na Tua presença mais uma vez, Senhor, para glorificarmos e engrandecermos o Teu santo e glorioso nome. Aprendermos também ainda mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Que nessa noite todo trabalho seja para a honra, glória do Teu santo nome, Senhor. Abençoa toda a irmandade, Senhor, aqueles que poderão estar aqui, aqueles que não poderão, abençoa também. Manifesta a Tua glória, Senhor. Que todos sejam alcançados por esta palavra, começando pela minha vida, Senhor, nos abençoando na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e manifestando toda sorte de bênção espiritual nas nossas vidas nesta noite, Senhor. Repreendendo todo mal, repreendendo todo impedimento, toda obra contrária, meu Pai, e que tudo, Senhor, seja conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Teu Espírito nos instrua, nos capacite, nos direcione, nos fortaleça e nos dê graça, Senhor, para compreendermos a Tua vontade através da Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Pai. Sê conosco. Manifesta a Tua bênção nesta noite. Esse é o nosso pedido e nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra aí, irmãos, sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 34. Glória a Deus. Vamos falar ainda sobre o assunto e tema obediência. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem bem conhecida da igreja, de Gideão, em nome do Senhor Jesus. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 34. Amém, irmãos? Amém. Nos diz assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abizeritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Azer, e Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido.
permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez. Naquela noite, somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Versículo 7, versículo 1. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode, onde o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, aqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados dos acampamentos. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pôde contar a areia da praia, também não podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhe disse: observem-me, façam o que eu fizer quando eu chegar à extremidade do acampamento. Façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que os acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhado as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram:
a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento e os homens se voltassem um contra os outros, com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Gererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão bem à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes medianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zebe no tanque que prensar uvas de Zebe. E depois de perseguir os medianitas, trouxeram a cabeça de Oreb, de Zeeb e Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Amém? Deus abençoe os irmãos. Podem se assentar. Hoje nós vamos meditar na passagem de Gideão. O nosso tema é obediência. E aqui eu li um texto até um tanto quanto longo, mostrando toda a obediência de Gideão. Mas eu quero ainda meditar com os irmãos aqui, passo a passo, a desobediência de Israel. Depois da passagem que nós lemos e meditamos na semana passada, sobre a vitória do povo de Deus sobre os cananeus, a derrota do rei Jabim e do seu chefe da guarda, Sisera, que foram derrotados, e ali depois do povo clamar, obedecer a Deus, entrar na presença de Deus, venceram os cananeus. Israel entra em mais uma fase de desobediência, desobedece a Deus novamente e fica oprimido pelos midianitas durante 7 anos. E durante esses 7 anos aconteceu o que aconteceu outras vezes com outras nações. O povo vinha, saqueava Israel, acabava com tudo, destruía as plantações, ovelhas, crias, os gados e levavam. Sempre na época da fartura, porque era uma estratégia dos midianitas de derrotar o povo de Israel, deixando eles fracos. O povo naquela época vivia da colheita, muito comum, né? Plantações, colheita, essas coisas todas. E parece que a presença de Deus para o povo não era suficiente. Eles caíam em idolatria, se desviavam da vontade de Deus e acontecia tudo isso. E os medianitas ficaram 7 anos oprimindo a Israel, até o momento em que Deus escolheu a Gideão. E Gideão foi o responsável para libertar o povo. Ele estava ali malhando trigo no lagar, uma situação fora do comum, né? Porque o lagar é lugar de vinho e não trigo. Mas por quê? Foi uma estratégia que ele teve para se esconder do inimigo. Se o inimigo visse você fazendo plantações, essas coisas, eles já queriam também atacar e destruir as plantações. Então, ele usou essa estratégia escondido, e ali, irmãos, ele começa a clamar a Deus e perguntar por que estava acontecendo aquilo com Israel. Ele era da tribo de Manassés, que por sinal, Manassés era filho de José, vinha de uma linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, José e sua descendência, e ele começou a indagar a Deus e perguntar: por que nós estamos passando por isso, se o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, que libertou o povo do Egito e fez todas aquelas coisas grandiosas, por que nós estamos passando por isso neste momento? E essa é a pergunta de Gideão. A resposta está no capítulo 6 do livro de Juízes, e o versículo 1 que eu vou ler aqui.
De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Ou seja, o povo que tinha a terra prometida, que tinha uma fartura muito grande, agora ficava coagido em cavernas, em montanhas, escondidos. E para você malhar o trigo, tinha que sair de um lugar fora do habitual e fazer aquilo de maneira escondida. Veja a situação. Tudo isso porque fez o que o Senhor reprova. Quando nós desobedecemos a Deus, irmãos, no mundo espiritual, não tem outra lógica se não for essa. Nós nos tornamos escravos do pecado e do inimigo. Nós ficamos vulneráveis às vontades do inimigo. Se nós estamos em uma guerra e nós nos tornarmos frágeis, em vez de usarmos as armas que nós temos, nós recuarmos, é fato que o inimigo vai o quê? Avançar. E nesse avanço do inimigo, nós nos tornamos vulneráveis. Para Deus nos abençoarmos e para Deus estar conosco, nós temos que rejeitar o pecado. Nós temos que lutar com todas as nossas forças e auxílio do Espírito do nosso Deus para vencermos o pecado. Uma vez concebido o pecado, nós estamos com a comunhão com Deus arriscada. Por quê? Porque Deus é santo. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus está disposto a resgatar o pecador, a salvá-lo, mas ele não compactua com o pecado. E isso já é desde o Jardim do Éden, nós vemos isso. E veja, irmãos, quantas promessas Deus fez a Israel. O que Deus prometeu para Israel, as maravilhas, os sinais, os prodígios, tudo que Deus fez. Mas o povo não se contentava. O homem nunca está contente, ele sempre quer, muitas das vezes, fazer a sua própria vontade. Então, mais uma situação desagradável para Israel. E aqui no versículo 3, sempre que os israelitas faziam suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados e nem jumentos. Veja, irmãos, que quando o povo estava lá plantando, estava lá pensando, falando, não, agora a colheita vai ser boa, agora as crias estão aí numerosas. Quando menos se espera, os inimigos invadiam e ficava esperando a hora certa para dar o bote. E nessa hora eles devastavam com tudo, destruíam tudo. Por quê? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse por causa da dureza e desobediência e obstinação do povo de Israel. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O povo deu a terra, Deus deu a terra para o povo, fartura, as promessas foram cumpridas, desde a travessia do Egito até o momento presente ali, e o povo é seduzido
pelo Deus pagão dos amorreus e começa a adorar deuses pagãos. Aqui está a pergunta para a resposta de Gideão. Por que nos sobreveio isso? Por causa da desobediência de Israel. Volto a dizer, o Senhor nosso Deus não divide a glória dele com ninguém, meus irmãos. Não tem como nós servirmos a Deus e servirmos a Baal. Não tem como nós servirmos a Deus e servirmos a Mamon, ao Deus pagão do dinheiro, qualquer que seja. O Senhor é único, exclusivo e soberano, e Ele não abre mão da sua glória. Quem quiser adorar outros deuses pagãos, tenha liberdade, mas não contem com a bênção de Deus e com a presença de Deus manifesta em nossas vidas, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E veja, irmãos, que enquanto o Senhor está à frente da nação, a nação prospera espiritualmente e financeiramente, em todos os sentidos. Mas quando o povo não está de posse da presença de Deus, é nítido e é fato que as coisas não vão bem. Não vão bem, e isso é uma experiência desagradável de Israel. E o Senhor Deus responde para o povo lançando em rosto a sua incredulidade, dizendo: eu sou Deus. Mas vocês abriram mão e começaram a adorar deuses pagãos. Idolatria. O que Deus estava dizendo: agora eu não posso mais ser com vocês até que vocês mudem, até que vocês retornem, se voltem para mim e deixem de adorar deuses pagãos. O povo estava convivendo com os amorreus, não somente no convívio, mas nas práticas religiosas pagãs, a qual a Bíblia condena e Deus condena, e isso não pode acontecer. Então, versículo 11, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, está malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos medianitas. Veja que, o lugar era próprio para prensar uvas, para fazer vinho, e ele estava improvisando para malhar o trigo. E ali ele faz uma oração e pergunta para Deus o que estava acontecendo em Israel, por que eles estavam passando por aquilo, e Deus responde: olha, eu te escolhi para libertar o povo de Israel da mão dos medianitas. E dali, irmãos, toda a situação de Israel começa a mudar. A desobediência de Israel, o paganismo de Israel, quando chega em Gideão, ele muda essa história. E Deus muda essa história através da vida de Gideão. Por quê? Porque Israel não estava na presença de Deus. Mas Gideão, lembrando dos seus antepassados, lembrando do Deus verdadeiro, clamou a Deus e perguntou o que estava acontecendo. Veja que na hora Deus dá a resposta e já escolhe ele para libertar o povo de Israel da mão dos medianitas. O povo se esqueceu de Deus, mas Gideão não se esqueceu. E esse é mais um juiz de Israel que irá libertar o povo. Juiz e líder da nação para libertar o povo. No livro de Juízes, os juízes eram juízes e líderes também para libertar o povo. E isso é tremendo, irmãos. Por quê? Porque aqui nós vemos em todo o livro de Juízes a misericórdia de Deus. Veja que quando o povo peca, que o povo erra, o povo se afasta de Deus, sofre as suas consequências. Posteriormente, o povo clama a Deus, busca a Deus, e Deus está de braços abertos para ouvir o clamor do seu povo e para atender o seu povo quando clama por misericórdia. E Deus escolheu a Gideão. Nós iremos meditar. Versículo
12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? Ah, o Senhor respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o importante de Manassés, o menos importante, e eu sou o menor da minha família. Veja, irmãos, que ele ficou surpreso com o que Deus disse para ele. A resposta da pergunta de sua oração, ele falou: mas eu, o menor da minha família? E o Senhor já chamou ele de forte, de poderoso guerreiro. Por quê? Porque Deus já o estava capacitando para a peleja. Deus já estava o escolhendo para uma missão. Veja, irmãos, que quando nós estamos em desobediência a Deus, nós nos tornamos fracos espiritualmente. Mas basta uma oração, basta uma atitude de arrependimento e se voltar para Deus, que o Senhor já fortalece imediatamente e nós já nos revigoramos na presença de Deus. E ali ele começa a ter um diálogo com Deus, consultar a Deus, ser direcionado por Deus, um caminho totalmente diferente do que estava acontecendo. E isso foi fundamental para que o povo obtivesse a vitória na peleja, com a direção de Deus, e o seu instrumento foi Gideão. Versículo 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um homem só. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Ele ainda estava meio em dúvida, né? Falou: olha, Senhor, se és tu que está falando comigo, me dá um sinal. Uma curiosidade aqui: todo servo de Deus que é obediente a Deus, consulta a Deus antes de fazer qualquer coisa. Ele sabia que Deus estava falando com ele, mas ele falou: olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Quer ser obediente a Deus? Consulte a Deus em tudo que você for fazer. Enganoso é o coração do homem. O homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor nosso Deus. O homem pode traçar o seu caminho, mas quem lhes dirige os passos é o Senhor. E os passos de um homem obediente e de um homem bom, eles são e sempre serão confirmados pelo Senhor nosso Deus. Então, irmãos, para nós obedecermos a Deus, nós temos que ser direcionados por Deus. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará nada, absolutamente nada, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Nós temos um Deus, irmãos, que fala conosco sim, que nos orienta sim, que nos instrui sim, e que nos dirige. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem governa a igreja, quem controla, quem dirige e quem realiza tanto o querer como o efetuar no meio de vós. Amém? Então, meus irmãos, aqui a primeira experiência de Gideão: consultar a Deus, pedir a direção de Deus, pedir um sinal de Deus. Se você ainda não teve essa experiência com Deus ainda, clame a Deus, busque a Deus,
e você verá como é importante a direção de Deus nas nossas vidas. Já tentou fazer algo que não estava dentro da vontade de Deus? Procurar um emprego, ou prestar um concurso, ou fazer qualquer coisa, e você já consultou a Deus, e Deus te orientou a fazer algo diferente, e você teve um êxito bem maior do que o que você esperava? Se não teve ainda, ore a Deus, consulte a Deus, e você verá que o Senhor não vos desamparará. Versículo 18. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta, e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Já começou a melhorar as coisas. Para o povo que tinha se esquecido de Deus, que estava lá em comunhão com os amorreus, adorando deuses pagãos, agora aparece um que clama a Deus e fala, olha, Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor me escolheu, me dá um sinal, o Senhor falou comigo, então não vá embora, espere mais um pouquinho, porque eu vou preparar uma oferta para o Senhor, aleluia. E ele vai lá, e nós vamos ver o que ele vai fazer. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto, e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora, e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Coisa tremenda, irmãos. Quando ele chegou com a oferta preparada, o Senhor mandou derramar o caldo lá, preparar tudo, fazer tudo. O anjo do Senhor estendeu o seu cajado e o fogo veio sobre a rocha e consumiu aquela oferta. Ou seja, a oferta foi recebida por Deus. Aí nós já vemos o cenário mudando. Nós já vemos ali ele clamando a Deus, consultando a Deus, colocando Deus à frente das suas decisões, oferecendo sacrifícios a Deus, Deus recebendo esses sacrifícios, e ali cada vez mais ele se motiva para a peleja, e cada vez mais ele está convicto de que Deus está com ele nesta peleja. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disseram-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. O primeiro sinal, irmãos, Deus olha para Gideão e fala assim, olha, você não morrerá. Uma nação devastada pelo inimigo, destruída, com a sua colheita, plantações, vinha o inimigo e devastava tudo, o inimigo ficava lá, irmãos, que nem um abutre esperando ali o inimigo morrer para consumi-lo, e o inimigo ficava na montanha, nas cavernas de longe, assim, olhando os israelitas, e eles estavam ali plantando. Quando menos se espera, a Bíblia diz que os midianitas vinham que nem gafanhotos e devoravam tudo, acabavam com tudo. E ali as pessoas morriam, eles tomavam as esposas e levavam as pessoas como escravos. Mas agora, Deus olha para Gideão, fala com Gideão, eu te escolhi para libertar o meu povo. Ele ali recebe a mensagem, pede um sinal para Deus, Deus dá o sinal, ele faz um sacrifício a Deus, e aí quando Deus olha para ele e fala, e ainda tem mais, você não morrerá. Então, agora ele está convicto e tem certeza que quando ele for para a peleja, o Senhor irá com ele.
Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é a paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos abiesritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele que de 7 anos de idade despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste ídolo sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Veja, irmãos, para Deus agir, Gideão recebeu a primeira missão: derrubar o poste ídolo do Deus pagão, pegar a madeira e oferecer a Deus no holocausto com esta madeira e colocar lá para o povo adorar a Deus. Primeira coisa, para Deus colocar a casa em ordem, acabar com a idolatria. O povo quer ser liberto de Israel, então se volte para Deus e abandone a idolatria. E a Bíblia diz que ele fez dessa mesma maneira. Ele foi lá, derrubou o poste ídolo, cortou tudo durante a noite. E veja o que aconteceu. De manhã, os homens da cidade se levantaram e lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Ele destruiu o altar, e o poste ídolo, e colocou um novilho e ofereceu esse novilho a sacrifício ao Deus vivo e o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E aí veja, irmãos, que aí as coisas começam a mudar. Ele começa a obedecer, entrar pelo caminho da obediência. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que a cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o altar, o seu altar. Só que antes, irmãos, veja que o povo procurou saber o que aconteceu e estava furioso porque o altar do Deus pagão foi derrubado. E tinha até israelita no meio querendo saber o que estava acontecendo. E aí ele, com autoridade, já diz: olha, veja, se isso fosse mesmo um Deus, ele não teria revidado? Ele não teria se manifestado? Por que ele não se manifestou quando ele foi abatido? E quando derrubaram o seu poste ídolo? Não aconteceu nada, vocês ainda insistem em adorar e seguir a este Deus pagão? Veja, irmãos, que ali, ele criou coragem para fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. Mais uma estratégia do crente obediente a Deus: ele não tem medo do inimigo. Quando o inimigo vier e tentar nos amedrontar, nos afligir espiritualmente, nós não temos o que temer. Não temos que ter medo de demônios, irmãos. Não temos que ter medo do inimigo. Não temos que deixar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança em Deus ir lá embaixo quando estivermos diante do inimigo. Nós temos que fazer que nem os servos de Deus fizeram para entrar em Canaã. Josué e Calebe, cheios de coragem, com intrepidez, entraram com ousadia e sabiam que Deus iria prevalecer. Quando Elias clamou a Deus, ele também, com ousadia e confiança em Deus, não temeu ao inimigo e clamou a Deus e obteve sucesso. É o que nós temos na Bíblia. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel.
Veja, irmãos, que isso provocou a ira lá do povo. Esse é o erro do inimigo. Ele pensa que pode contra o povo de Deus e contra Deus. Ele seduziu aquele povo com a idolatria e o povo ficou irado quando viu aquilo e se reuniu todo aquele povo, um povo muito numeroso. A Bíblia diz que era muita gente, e eles atravessaram o Rio Jordão e ficaram ali acampados, preparados para a peleja. E aí, irmãos, é o que é tremendo que nós vamos ver aqui no versículo 34. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abizerritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também Azer e Zebulon e Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho não molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e a encheu uma tigela de água de orvalho. Ele fez esse propósito com Deus de colocar a lã ali, né, encher de orvalho, e era um sinal que ele pediu para Deus. Mas veja que constantemente ele estava consultando a Deus. Mas o tremendo, irmãos, é que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O Espírito de Deus não se manifestava em Israel fazia 7 anos, aleluia. 7 anos que o povo não sabia mais o que era o Espírito de Deus, e por inúmeras vezes isso aconteceu, e outras vezes foi 20 anos, e outras vezes foi 4 anos, 7 anos, inúmeras vezes. Dessa vez foi 7, mas veja, aleluia, que Gideão, ao obedecer a Deus, ao clamar a Deus, começa novamente a sentir o calor do Espírito de Deus sobre a sua vida. Um homem que estava ali malhando trigo no lagar, através de uma simples oração, pergunta: Senhor, o que se passa? O que se acontece, Senhor? Por que o povo está nessa situação? Por que nós estamos sendo oprimidos rotineiramente pelos midianitas? Deus fala com ele, dá as diretrizes para ele, escolhe ele, e quando ele faz tudo conforme a vontade de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E assim aconteceu, logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Deus a Gideão: não acendeu a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã, desta vez faze ficar seca a lã, e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite, somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. E veja, irmãos, que ele falou: agora faz o contrário, eu vou pôr a lã lá e eu quero ver lá como que vai ter, se estiver tudo coberto de orvalho. Faz só mais esta vez, Senhor, pedindo a confirmação de Deus mais uma vez. E a Bíblia diz aqui, no versículo que nós lemos, que aconteceu tudo conforme a vontade de Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do cristão obediente ser direcionado por Deus. Quando Jesus instruía os discípulos: olha, faz assim, faz assim. Quando Pedro lá se irritou, que queria cortar a orelha de Malco, cortou, Jesus falou: não, deixa que eu estou sob o controle. É tremendo, irmãos, quando nós vemos Pedro com autoridade dizendo: olha, perante o sinédrio, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens.
Isso é tremendo, irmãos, quando nós vemos um servo de Deus obedecendo a Deus. E esse exemplo de Gideão é tremendo. De madrugada, versículo capítulo 7. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Eles já estavam indo ao encontro àquele povo, irmãos, aquela multidão numerosa lá que estava adiante do rio Jordão, que havia atravessado e estava aguardando. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Midian, irmãos, é a nação, os midianitas, não é a irmã de Moisés, tá? A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Veja, irmãos, que Deus não divide mesmo a glória dele com ninguém. Ele olhou e falou: olha, tem muita gente aí. E se vocês forem lá e vencerem, depois vocês ficarão se gabando, dizendo que vocês venceram a peleja. Mas não, tem muita gente aí. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. De 32.000, Deus olha para o povo e fala: quem está tremendo de medo aí, pode ir embora. Meu Deus! Irmãos, diante de Deus, o Espírito se apoderou lá do homem, do líder deles, que era Gideão. O Senhor, respondendo todos os sinais de Gideão, ainda teve 22.000 que voltou para trás e falou: eu estou com medo. Voltaram para trás. Mas Gideão, aleluia, não voltou, e os 10.000 não voltaram. É muito comum, né, do ser humano. Está lá na hora de atravessar o Mar Vermelho, o mar está lá, e Deus está lá, e o povo: ah, não, mas eu quero voltar lá para o Egito, deixa eu voltar para trás, pelo menos a gente não ia morrer. Será que não foi o pensamento desse? Eu vou voltar para trás, que eu não quero morrer. Nós estamos 7 anos nas mãos dos midianitas, e a gente vai enfrentar aquela multidão. A Bíblia diz, irmãos, que eles eram incontáveis, tanto quanto a areia do mar. Era uma população enorme, mas o Senhor escolheu Gideão, e através do Espírito de Deus, ele liderou este povo. Mas ainda tinha muita gente, né? Versículo 4, o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda tem gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com vocês. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhes disse: separem os homens que bebem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse: ah, Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e os entregarei nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Deus fez essa estratégia lá, e somente aqueles que fizessem conforme a determinação de Deus, conforme nós lemos, só 300 fez. Falou: o resto pode mandar todo mundo embora. Depois que todo mundo matou a sede lá, irmãos, ele falou: olha, vocês aí podem ir embora, só vai ficar esses 300 aqui. E aí, cada vez mais vai diminuindo o número do povo, porque Deus falou que ele derrubaria o povo. E para Israel não se gabar, então tinha que reduzir o quantitativo, o excesso contingente.
Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Glória a Deus, chegou a hora da vitória. Deus falou: agora eu já escolhi o povo, já diminuí o excesso contingente, já falei com você, Gideão, você tem me obedecido, você tem me clamado, já tenho enviado o sinal, você já fez sacrifícios a Deus, agora vocês restabeleceram a comunhão com Deus, agora vocês estão obedientes, então agora eu irei adiante de vocês. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouçam o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados dos acampamentos. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia contar os seus camelos. Foi o que eu falei, né? Era muita gente, irmãos. Muita gente. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão deles. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento nas suas mãos. Mas no versículo 13, irmãos, conta como foi esse sonho. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Ele viu esse sonho em que a tenda caía e acontecia tudo aquilo. Então Gideão recebeu um sinal que tinha pedido a Deus, falou: agora chegou a hora. Se a tenda caiu e tudo, é porque o Senhor realmente agora vai entregar os midianitas nas nossas mãos. Ele entendeu a mensagem, foi lá até o povo e falou: agora levante-se e vamos, porque chegou a hora do Senhor entregar os midianitas nas nossas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs na mão deles, todos eles, as trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E eles lhes disse: observem-me, façam-me o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Aqui nós já vemos a liderança dele, né? Façam o que eu fizer. Por quê? Porque ele estava sendo direcionado por Deus. E em momento algum ele podia deixar o povo, na hora do desespero, se desviar da vontade de Deus. É um exemplo de liderança também. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim foram trocadas as sentinelas. Mais uma estratégia. No meio da mudança da guarda, eles resolveram atacar o inimigo. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas suas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão.
Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros suas espadas. Muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abiel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Meus irmãos, não precisou nem pelejar. Ele falou, façam o que eu fizer. Ele chegou lá, irmão, tocou a trombeta, começou a quebrar os vasos, e eles fizeram assim também, aqueles 300 homens, e os midianitas, o povo olhando, eles se assustaram, e uns começaram a matar os outros, porque viram que Deus estava na frente. E ele gritava, olha, nós estamos por Gideão e por Deus, por Gideão e por Deus, porque Deus escolheu e por Deus. E aí, irmãos, não teve para onde correr. E o inimigo, com medo, viu aquele povo ali clamando a Deus e viu aquele, ficou desesperado. O orgulho do inimigo, em vez de se entregar, já começou se matando, e morreram, porque o povo já tinha obtido a vitória da parte de Deus. Meus irmãos, vale a pena obedecer a este Deus ou não? Em que momento Deus abandonou Gideão enquanto ele foi obediente a Deus? E por que Israel passou por isso? Por causa da sua obstinação, desobediência, recusa em fazer a vontade de Deus. Quantas vezes Israel passou por isso? Por sua própria culpa. Então, meus irmãos, mais uma vez nós temos um belo exemplo de que vale a pena obedecer a este Deus. Mas veja, irmãos, que em meio aos desobedientes, Deus escolheu um obediente. Não tinha perspectiva nenhuma de melhora. O inimigo estava dominando, imperando, mas através de um clamor, de um porquê, e perguntar para Deus o que se passava, Deus tomou conta da vida dele e o direcionou até o momento da vitória. Meus irmãos, não podemos deixar de obedecer a Deus. Temos que prosseguir em conhecer a vontade de Deus, examinarmos as Escrituras e deixarmos Deus tomar conta da nossa vida, para que nós sejamos bem-sucedidos. Irmãos, obedecer a Deus é a regra para o cristão ter uma vida bem-sucedida espiritualmente. Obediência a Deus é o caminho que conduz à porta da salvação. O caminho largo e espaçoso é o caminho da desobediência. E muitos são o que vão por ele. Mas o caminho estreito, o caminho difícil, caminho espinhoso, é o caminho da obediência que nos conduz à salvação. É bem melhor obedecer do que sacrificar. É bem melhor obedecer e adorar a Deus única e exclusivamente, do que se sacrificar a ídolos pagãos que não são deuses e que não podem fazer nada por nós. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem de hoje. Hoje encerra-se o tema e o estudo sobre obediência. Então vamos fazer uma pequena reflexão sobre o que nós estudamos nos últimos dias. Deus, no livro de Deuteronômio, diz, olha, eu sou o único Senhor. Obedeçam somente a Deus. Ensine isso aos vossos pais, filhos e netos. Passe isso adiante. Digam que o nosso Deus, que o Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Veja que
Isso aconteceu com Abraão. Abraão honrou a Deus. Isaac, quando chegou em Jacó também, Israel, veio José e seus filhos. José seguiu o caminho da obediência, mas os irmãos, o caminho da desobediência. E vejam que os irmãos de José colheram todos os frutos da desobediência, mas José colheu os frutos da obediência. O obediente pode ser injustiçado, pode passar por todas as injustiças, mas o Senhor é com ele. Quando desce na cisterna, quando sobe da cisterna, quando está adiante de Faraó, quando está como governador do Egito, o Senhor é com aqueles que o obedecem. A Bíblia é bem clara: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedecerem a todos os seus mandamentos, o Senhor será com vocês, e as bênçãos do Senhor os seguirão. Mas se não obedecer a Deus e seguir o caminho da desobediência, a maldição estará com vocês. Então, meus irmãos, vale a pena obedecer a Deus. Nós falamos também sobre o exemplo de Débora, que obedeceu a Deus, foi juíza em Israel e liderou o povo para a vitória de Deus para com o seu povo, liderando o povo e orientando Baraque conforme todas as determinações. Então, meus irmãos, vamos obedecer a este Deus. Sansão foi escolhido para ser juiz de Israel, seguiu o caminho da desobediência, mas ainda bem que no momento final ele se arrependeu e voltou para Deus, obedeceu a Deus no clamor, se voltou para Deus, e Deus fez o que tinha que fazer através da sua obediência. Quando o Espírito de Deus se apossou novamente de Sansão, ao desobedecermos a Deus, o Espírito de Deus se retira de nós. Quando obedecemos a Deus, o Espírito de Deus se apodera de nós e nos direciona na nossa vida. Amém? Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé. E nesta noite, Deus irá nos dar força para continuar obedecendo a Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, diante desta palavra que ouvimos, ó Senhor, e podemos seguir o exemplo de Gideão, pedindo o sinal do Senhor para com as nossas vidas, a direção, a instrução, através do Teu Espírito. E nós queremos, ó Pai, seguir o caminho da obediência. Nós queremos, Senhor, ser obedientes à Tua palavra, à voz do Teu Espírito. Senhor, sê conosco, do mesmo jeito que o Teu Espírito se apoderou de Gideão, Senhor, se apodere de nós nesta noite. Senhor, não retires de nós o Teu Espírito. Nós fazemos esta oração assim como Davi clamou a Deus, Senhor. Nós queremos o Teu Espírito atuante nas nossas vidas, Senhor, para nos dirigir, nos instruir no caminho da obediência, Senhor. Pai, não nos deixe vulnerável ao pecado, não nos deixe sujeitos ao pecado, Senhor, mas nós queremos uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de comunhão contigo, de comunhão com a Tua palavra, Senhor. E nesta noite, ó Pai, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja, ó Senhor, que nós tenhamos o espírito de obediência, de atitude, em comunhão com a Tua palavra, Senhor, e que esta palavra, Senhor, venha, ó Deus, nos libertar de toda desobediência, que quando nós nos depararmos, ó Deus, com o momento de entrarmos em pecado, entrarmos em desobediência, Senhor, que o Senhor possa nos revestir do Teu Espírito e nos fortalecer, ó Pai, e que daqui para frente, a Tua igreja, Senhor, as nossas vidas, seja única e exclusivamente obedecer a Ti, clamar a Ti e servir a Ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço e o faço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?